Agora eu chamo a sua atenção para um outro assunto trágico na nossa região. E mais um que a gente já começa o assunto questionando respostas das autoridades, principalmente por parte da Polícia Civil, que é quem investiga as mortes na nossa região e no Brasil. Aliás, a gente teve mudança nas duas maiores delegacias seccionais da região, São José dos Campos e Taubaté. Daqui a pouquinho eu vou explicar quem chegou, quem está indo embora nas delegacias seccionais. Porque a gente tem cobrado aqui respostas. E agora a Polícia Civil investiga a morte de Brian Scroll. Esse garotinho, um anjo, né? É um anjinho, um anjo de 9 anos. Ele morreu no final de semana em Taubaté e, segundo a família, ele passou mal na sexta-feira quando estava na escola. Ele que estuda na escola, estudava, né, na escola José Santana de Souza, que fica ali no Chácara Flórida, né? Fica ali no Chácara Flórida, e eu conheço bem, eu moro naquela região, né, perto do Bonfim, região de Quiririm, na cidade de Taubaté. A mãe é socorrista, então não é uma pessoa leiga. Ela foi acionada pela escola, pegou a criança que estava passando mal, levou para a UPA, isso na sexta-feira. Na madrugada de sábado, ele morreu. O que aconteceu com o Brian? Caroline Correia está com essa mãe, ao vivo e exclusivo aqui no Brasil Urgente Vale, para contar o que pode ter acontecido e o que a mãe espera a partir de agora das autoridades. Caroline Correia, tela cheia para você. Boa tarde. Oi, Nicoline. É até difícil a gente começar falando boa tarde, porque é uma situação muito difícil. Eu tô aqui um lado da Juliana, a gente já estava conversando um pouquinho antes, né, Ju, para comentar o que aconteceu. Primeiramente, eu quero me solidarizar mais uma vez com você, né, Ju, porque é uma situação muito difícil. Mas conta pra gente, como é que foi sexta-feira, né? Como que foi levar o Brian para a escola? A rotina seguiu da mesma forma que vocês já faziam diariamente com as crianças? Como é que foi isso? Logo cedo a gente acorda bem na agitação, né? São 3 crianças. O Brian acordou normal, alegre, se trocando, tomando o lanche da manhã, me ajudando com os irmãos, né? E levei para a escola feliz, cantando as musiquinhas que eles gostam, igual todos os dias. Entrou na escola. Me despedi deles, né? Normal. As professoras relataram que teve a manhã normal, brincou, que ele é integral, foi para a parte do reforço, né? Que ele fazia em uma matéria. E até o horário do almoço, tudo fluiu normalmente. E a partir do momento que ele começou a passar mal, né? Como que foi o posicionamento da escola? Eles já ligaram para você para comentar? O que as funcionárias da escola comentaram com você até o momento de você chegar? Por volta das 3h40, 3h30, não me recordo direito, eu recebi uma mensagem no WhatsApp da inspetora informando que o Brian estava referindo dor de cabeça e chorando. Aí eu estranhei o fato do choro, porque ele não é de chorar, né? Então podia ter algo esquisito. Mas o Brian gostava de vez em quando de pedir, falar que estava com dor de barriga, dor de cabeça para ir embora mais cedo. Então eu sempre falava, tia, observa se tem mais algum sintoma, que eu tô trabalhando, né? E qualquer coisa eu vou correndo. Ou a lógica da escola é a escola acionar, né, o serviço do SAMU, se a criança estiver numa situação pior. Nem esperar o pai e a mãe, porque eu por várias vezes trabalho em Roseira, né? E a escola mandou essa mensagem, depois de um tempinho falou, o Brian vomitou. Só que eu já estava chegando na escola, eu falei, libera o João junto, que estuda na mesma escola, né? No que eu peguei o Brian,
eu percebi que ele estava com o nariz com vestígios de sangue, mas ele é uma criança que tinha sinusite. Então eu pensei, você fez educação física hoje? Fiz. Então a dor de cabeça pode estar relacionada ao exercício, né, e à sinusite. Chegamos em casa, ele reclamando muito de dor de cabeça ainda, só que não tão reativo, né? Falei, filho, toma um banho, e eu vou te dar um remedinho. Mamãe, coloca uma cadeira pra mim no banheiro. Falei, a mamãe lavou o banheiro hoje, senta no chão, que se você cair não tem perigo, né? Aí ele foi, deixou a água cair, depois ele saiu do banho e deitou na cama sem roupa mesmo. E aí eu logo fui levar o remédio. Antes do remédio, ele já vomitou um tipo de espuma. Eu olhei e falei, nossa, filho, eu nem tenho que vomitar aí mais, né? E ele continuou, né, regurgitando e soltando água. Aí ele começou a convulsionar na cama. Isso, nesse meio tempo, o pai chegou, e eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, ele tá desmaiado. Eu tava fazendo manobra nele para ele não engasgar com aquela baba, né, com a convulsão. Não era RCP, era para ele soltar aquela baba, né? Aí ele falou, vamos levar para o hospital agora. Pupila estava normal ainda, só que ele estava com a pálpebra bem esbranquiçada. Então ele já chegou no UPA CECAP desfalecido, né? Mas o atendimento delas foi excepcional, mesmo com toda a limitação da unidade. Até você comentou de algumas manobras, você fez isso porque você é socorrista, né? E aí você já observou algumas coisas ali que já não estavam no normal, né? Não, já não estavam normais. Era algo que, assim, parecia que ele estava... como a gente usa o termo, né? Parece um efeito narcótico, que ele estava delirando, virando o olho, algo meio esquisito. E como que foi pós-atendimento da UPA, né? Como você falou, teve umas limitações, depois teve algumas... ele foi levado para o HMUT. Foi. No UPA ele já teve 2 paradas, né? A doutora falou hoje para mim que lá ele teve 2 paradas e lá elas desconfiaram que ele havia ingerido substâncias químicas, tóxicas, né? Não medicamentosas. Esse foi o primário que ele recebeu. E elas tentaram estabilizar ele para remover até o HMUT, que aí ele foi para UTI. E a partir desse momento, né? Não sei se você foi acompanhando tudo juntamente, né? Por ser socorrista, mas como é que foi indo? O pessoal foi passando para você como é que estava essa situação? Como é que foi? Tentaram me tirar da sala, né? O tempo todo, me poupar de ver o que estava acontecendo, né? Mas os equipamentos não enganam, né? O ouvido de quem tem conhecimento. Nessa hora a gente não quer conhecer o que está acontecendo. E até na remoção, inclusive, na ambulância também. Tava os aparelhos parando, elas reanimando e eu sabendo o que estava acontecendo e tendo que sair de campo. Agora, né? Olhando toda essa situação, primeiro, essa suspeita de um possível envenenamento, né? Foi solicitado, inclusive, o cardápio da escola. Sim, o próprio UPA solicitou no mesmo dia para a coordenadora e diretora da escola. E ele comeu alguma coisa de diferente do que ele estava acostumado? O que vocês tinham olhado ali? Podia chamar atenção alguma coisa? Não, de diferente que o Brian sempre foi muito seletivo. Se ele não gosta, ele não come. Tinha hot dog, se eu não me engano, pão com carne moída, ele não gostava, ele não comia. Então, nada assim de alarmante. A gente sabe que a prefeitura emitiu uma nota falando que acompanhou de perto a situação. Como que está sendo isso para você? Eles estão te dando apoio? Como está isso? Olha, diretamente comigo não, né? Eu tenho uma amiga que está com contato com o prefeito, mas não teve contato comigo direto. Eu conheci o secretário da Educação ontem, quando uma moça, que eu esqueci o nome dela, me procurou, né, da Secretaria da Educação para conversar comigo, mas eu não sei, inquérito policial que eles dizem que está apurando, não estou sabendo de nada disso. É isso que eu ia perguntar. Como está a questão da Polícia Civil? Se já
foram chamados para depor, a escola, de repente, alguma coisa, não passaram nada para vocês? Ainda não, a gente fez o boletim de ocorrência no próprio dia do óbito e no boletim de ocorrência entrou como morte suspeita. Para vocês agora, é preciso esclarecer isso com mais rapidez, né? Não vai trazer o Brian de volta, né? Mas se tiver um culpado, que seja punido. No meu ponto de vista, já houve uma omissão de socorro da parte da escola, né? Se ele estava numa condição tão alarmante na escola, né? Eu acho que eles poderiam ter feito algo. Porque quando a mãe chega, a mãe consola, né? A mãe acalenta. E mesmo sendo da minha profissão, eu não sou médica e até a unidade básica é limitada para o quadro que ele se evoluiu, né? Agora, uma opinião um pouco mais pessoal, Ju. Hoje, olhando a situação, você acredita que possa ter sido envenenamento, diante até mesmo da questão do vômito que você relatou? Isso, às vezes, você já passou por alguma situação em atendimento? Gente, a evolução do quadro é característico, sim, né? Eu não posso falar que não, mas também não posso acusar nada nem ninguém, né? Porque a gente não sabe o que vai vir ainda, né? Então, pelo que estava acontecendo, eu acredito que sim, pela confiança, inclusive, no que os médicos referiram. Não é algo que está saindo de mim. Existe um CID que o UPA-SECAP emitiu, né? Que eu mandei as imagens para vocês, inclusive. Então, o médico mesmo não falaria nada em vão, né? Exato, existe exames, né? Exames, acompanhar o quadro do Brian, né? Isso. Toda evolução do quadro dele sinaliza isso. Agora, se é isso ou se não foi, se foi algo alimentar, uma intoxicação alimentar, algo do tipo, não. A gente sabe que o IML descartou uma malformação arterial, né? Que era o que o Agamute esperava que fosse, uma malformação arterial, mas eles não citaram nada do tipo e ainda fizeram toxicológico. A UML também chegou a pegar alguma amostra para ver se, de repente, foi algum tipo de envenenamento, alguma coisa relacionada? Eu acredito que sim, porque no papel deles tá que eles realizaram solicito exame toxicológico. Perfeito, Ju. Obrigada pelas informações. Nicoline, por enquanto é isso. Acho que a Ju passou um panorama pra gente. É uma situação muito difícil. A gente sabe que perder um filho não é brincadeira. A Ju tá aqui sendo uma guerreira, forte mesmo, dando esse relato. Até contou em off que outras crianças, chegou até, né, Ju, o relato de que outras crianças teriam passado mal também. Então, esse caso precisa ser olhado com muito carinho, tanto pela prefeitura como pela Polícia Civil, porque é uma criança de 9 anos que faleceu. Ela estava na escola, como um dia comum. E a Juliana esperava que 5 horas da tarde fosse buscar as crianças e passar um fim de semana normal. E, infelizmente, foi um dos piores, ou pior, o pior fim de semana da vida dela. Nicoline, é com você. Olha, Carol, em primeiro lugar, agradeça a mãe. E o nosso papel aqui é cobrar respostas. A prefeitura enviou uma nota para a gente, né? Eu vou ler aqui no meu celular, que o Douglas me mandou, a nota falando que o garoto era do Sistema Municipal de Ensino, tinha 9 anos, que a prefeitura lamenta profundamente a morte do Brian, que ele se sentiu mal na escola na sexta-feira, a mãe foi buscá-lo. Depois, percebendo que a criança não estava bem, o levou para a UPA do SECAP, onde recebeu atendimento. Devido à pior do quadro, foi encaminhado em ambulância de suporte avançado, com a presença de médico para a UTI pediátrica do Agamute, acompanhado pelo secretário de Educação, o Elcio Carvalho. No entanto, durante o atendimento não resistiu e veio a óbito por volta de 3h30 da manhã. É isso que diz a nota oficial da prefeitura. Devido às características do caso e por não haver definição conclusiva sobre as causas, o corpo foi levado para o IML, para necrópsia, e o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil. Como a própria mãe falou, foi feito boletim de ocorrência. A prefeitura deseja força à família e reforça todos os esforços para o esclarecimento do caso. É isso que diz a nota da prefeitura. A polícia ainda não falou sobre esse caso. A nossa produção tentou alguma resposta por parte da polícia, né? O Douglas, que é o nosso editor, que está aqui na retaguarda, ainda não obteve resposta, mas nós vamos cobrar
porque eu acho que, em primeiro lugar, quem tem que trazer uma resposta agora é a polícia. Né? Ninguém vai trazer o Brian de volta, isso é fato, mas é preciso se esclarecer o que aconteceu. E quem investiga é a polícia. A prefeitura se coloca como tá aí para ajudar, se solidariza, mas agora precisa saber se houve alguma coisa no alimento dessa escola, se aconteceu alguma coisa que a gente não sabe até agora, respostas precisam ser dadas. Essa mãe, que a gente mostra aqui ao lado da Carol, quer uma resposta. Quer saber o que aconteceu. E o nosso papel aqui é cobrar as autoridades. Carol, obrigado, agradeça a mãe mais uma vez, obrigado por nos atender. É um momento dolorido e difícil, mas eu acho que a mãe esclareceu tudo, como foi, passo a passo, desde quando o Brian estava bem em casa e foi deixado bem na escola, e foi lá que ele passou mal, e em menos de 24 horas, ou seja, em cerca de 12 horas que a mãe pegou ele na escola, ele veio a óbito, e é preciso esclarecer. Agradeça a mãe pra gente, viu, Carol? Pois não. Nicolini, eu só queria reforçar uma coisa aqui que a gente estava conversando aqui baixinho enquanto você lia a nota da prefeitura, e uma coisa importante que a Juliana me falou, questões das câmeras de segurança, né, Ju? A gente fez a solicitação, já comentei na sexta-feira que a gente queria, né, as imagens do dia do Brian. A gente entende que tem outras crianças que aparecem na imagem, né, mas tivemos que formalizar por um protocolo, um DOC da prefeitura ontem, e com urgência, né, mas a gente não conseguiu ter acesso a essas imagens ainda, e eles estão querendo cumprir prazo, alegando prazo, né, e sendo que já houve relatos hoje de mães que semana passada teve problema com o filho, que também precisou, só que no dia seguinte já estava com as imagens. Eu vou pedir para a produção ajudar a gente nessa questão agora, Nicolini, até peço licença, para a gente tentar cobrar a Prefeitura de Taubaté em relação a essas imagens, porque é uma criança que faleceu, uma criança que morreu, e uma mãe desesperada querendo respostas. Então a gente cobra agora também a Prefeitura de Taubaté, assim que a gente tiver um retorno, a gente volta aqui, eu ou o Douglas volta aqui para dar algum retorno, e claro, para a Juliana, a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto, porque essa mãe precisa de respostas, não só ela, como todo mundo aqui de Taubaté, porque é um caso que chocou a cidade. É uma criança de 9 anos que perdeu a vida, assim, de uma hora para outra. Mais uma vez, Ju, eu agradeço por você ter sido muito forte e conversar com a gente, abrir o seu coração e expor esse relato, porque é um pontapé para outras mães ficarem atentas também ao que está acontecendo dentro das escolas, né? É importante. Nicolini, de volta ao estúdio. Perfeito. Caroline Correia, agradeço a Juliana, essa mãe que topou falar com a gente e contar essa realidade. Carol volta a qualquer momento. Obrigado, Juliano. Obrigado, Carol. Prefeitura de Taubaté, cadê as imagens das câmeras de segurança? Tem que ter, né? Cadê as imagens das câmeras de segurança? Tem que ter. Isso tem que ser rápido. Isso não pode demorar. Ô Douglas, faz contato com o pessoal da Prefeitura de Taubaté agora, procura saber o que está acontecendo, como é que está a questão das imagens, se está liberando essas imagens já, se não. Faz um contato para vamos dar uma resposta sobre isso até o final do Brasil Gente Vale. Tem 50 minutos para isso, 48 minutos para a gente terminar o programa, então fala para saber o que está acontecendo. Gente, a morte foi no sábado, já estamos na terça-feira, não tem imagem, pediu na segunda, hoje é terça, tem que ter amanhã isso aí. Tem que ter amanhã. Tem que agilizar o processo, vai esperar mais o quê? E a Polícia Civil precisa dar uma resposta. Ah, estamos aguardando o laudo do IML que demora 30 dias. Já sei dessa história. É que nem o caso do Vinícius, que foi encontrado morto no rio Paraitinga, que a gente está acompanhando. E até agora, necas de Pitibiribas. A polícia fala assim, estamos aguardando o laudo do IML para avaliar por... E aí? É preciso dar resposta para a sociedade, é preciso trazer resposta. E é isso que a gente cobra aqui. Vamos acompanhar de perto essa morte que, para mim, tem gato na tuba e a gente precisa esclarecer.